Queridos irmãos, com muita alegria essa noite quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Você tem liberdade para se assentar. Quero ser muito grato a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Deus nos dá de podermos estar retornando a Guarapuava, aqui neste lugar, nesse templo, depois de bastante tempo, né? E já desde a última vez já faz bastante tempo, literalmente, né? Que a gente não vinha a esse lugar, a esse templo. Eu quero tributar a Deus aqui a minha gratidão, meu louvor, pela vida, pelo ministério frutífero, abençoado, do querido amigo pastor Antônio Domingos, pastor presidente desta igreja aqui na cidade de Guarapuava. Louvar a Deus pela vida das ovelhas que Deus tem colocado debaixo da autoridade espiritual do pastor Antônio, que vieram essa noite para que juntos nós possamos celebrar, né? Celebrar essa grande vitória que Deus concedeu à querida irmã Raquel. E a minha gratidão a Deus de uma maneira muito especial, né, pela vida do meu amigo Gessé Santos, cantor Gessé Santos, que foi o instrumento que Deus usou para que nós pudéssemos estar aqui, né? A nossa história é uma história muito bonita, né, de muitos anos. Eu tenho louvado a Deus pela vida do Gessé. O Gessé é uma joia rara, um vaso que Deus tem levantado e usado com muita graça, com muita unção. Um amigo muito querido que Deus nos deu, né? E eu sou muito agradecido a Deus pela vida do Gessé, pela vida da sua família, né? Sua mamãe, todos os irmãos. Que Deus abençoe de uma forma muito especial e maravilhosa. Também estou feliz por ter minha esposa aqui hoje. Só para os irmãos terem uma ideia, eu estou cantando há 10 dias, todas as noites, né? Aliás, esse mês de setembro foi um mês, assim, de muito trabalho. Eu acho que foram 24 viagens esse mês. A pandemia deu uma acalmada, né? E aí os irmãos resolveram fazer os eventos de novo. E nós começamos a viajar bastante. E assim, é muito raro as oportunidades que eu tenho de poder estar com ela aqui, com o João. Eu quero louvar a Deus pela vida da Selma, que hoje aqui está conosco. E Deus continue abençoando. Queria perguntar se meu amigo Elvis está aqui. Cadê o Elvis? Está lá atrás, que bênção. Deus abençoe, viu, Elvis? Louvar a Deus pela vida dos demais amigos também que devem estar aqui. A gente tem bastante amigos aqui em Guarapuava. Eu fico muito feliz sempre que tenho a oportunidade de vir a essa cidade, porque ao longo desses 30 anos de ministério que eu completo esse ano, Deus me deu a alegria de poder estar muitas vezes aqui. E cada vez que a gente vem, a gente fica feliz. Amém? Alegre e feliz por podermos estar aqui reunidos essa noite, né? Esse é o objetivo, esse é o intento. Eu sempre costumo dizer que existe uma diferença grande, né? Entre estarmos reunidos e estamos juntos, né? Eu tenho me preocupado muito, Deus tem me levado a muitos lugares dessa nação. E ultimamente o que a gente tem observado, e eu digo isso com uma dose de tristeza assim grande, irmãos, os nossos cultos em muitos lugares, eles deixaram de ser culto para ser ajuntamento de pessoas. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo, porque onde o povo apenas se ajunta, o Espírito Santo de Deus não se manifesta. O Espírito de Deus só se manifesta onde há reunião, né? E há uma diferença grande entre reunião, reunião é culto de verdade, né? Ajuntamento de pessoas é outra coisa. Só para você ter uma ideia da gravidade do que eu estou falando aqui, ou da seriedade, seria essa palavra melhor, né? Para que pudesse acontecer tudo que aconteceu lá no dia de Pentecostes, você lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, né? E aconteceu aquele movimento lindo, maravilhoso. Mas para que aquilo pudesse ser real, pudesse ser verdadeiro, né? Foi necessário que houvesse ali uma reunião. Haviam ali 120 homens que não estavam apenas juntos. Haviam 120 homens no cenáculo reunidos. E o versículo 1 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos vai dizer exatamente isso. Vai dizer assim, ó, estavam todos reunidos. Eles não estavam simplesmente juntos, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse, irmão Wagner? É o lugar da comunhão, irmãos. Os nossos cultos em muitos lugares deixaram de ser celebração de comunhão para ser ajuntamento de pessoas. E nesses ambientes onde não há comunhão, não há a manifestação da glória de Deus. O Espírito Santo de Deus não tem liberdade para poder agir. Mas eu fico feliz que eu já senti a presença dele aqui essa noite. E eu tenho certeza absoluta que nós não estamos aqui no ajuntamento de pessoas.
Estamos aqui numa reunião dos santos, do povo de Deus, o povo que se reuniu aqui essa noite, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu vou repetir para você: aonde há reunião, há a manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo só desceu lá no dia de Pentecoste, porque o povo estava reunido. E aí você sabe bem o que aconteceu lá, né? A Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu todo lugar onde eles estavam, toda a casa onde eles estavam. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que falasse. Isso é culto. Culto é isso aí, né? Eu vou repetir para você: eu tenho ido a muitos lugares onde os cultos já não são mais cultos. E a gente fica triste, porque você percebe, né? Você percebe no ambiente a ausência do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele só vai onde o povo está reunido, no mesmo lugar, no lugar da comunhão. Aleluia. E eu quero tributar a Deus essa noite a minha gratidão e o meu louvor, porque eu já pude sentir que o Espírito Santo tem liberdade aqui essa noite. Se você pode, levante essa mão santa que Deus te deu ao céu e glorifica o nome dele, porque ele está aqui. A glória é dele, a honra é para ele, o louvor é dele. Aleluia. Se você trouxe glória a Deus, dê glória a Deus essa noite. Se você trouxe aleluia, dê aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, permita-me ouvir você falar em mistérios com Deus essa noite. E se não for batizado, Jesus pode te batizar essa noite, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O momento é maravilhoso, né? A vitória foi muito grande, né, irmã Raquel? Aleluia. E esse momento me traz à memória, né, as palavras do salmista, quando ele escreveu o salmo de número 126, né? Lá no versículo 3, você vai encontrar o salmista dizendo assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Aleluia, glória a Deus. Quantos tem uma Bíblia que se parece com essa minha aqui? Por favor, levanta assim para o alto que eu quero ver. Permita-me ver a tua Bíblia essa noite, bem alta assim. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que você pudesse olhar para esse irmão que está do teu lado, pergunte a ele com carinho: esse irmão, cadê a tua Bíblia? Por favor, pergunta para ele se ele não trouxe. Se ele não trouxe, pergunta por que não trouxe a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você abre aí, no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, né? Eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a importância da Bíblia. Por isso que eu perguntei quem trouxe, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo número 4, no verso 12, ele vai dizer que a palavra de Deus, e a Bíblia contém a palavra de Deus, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma entre juntas, medulas, apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Jesus também falou sobre a palavra. Sabe o que ele disse sobre a palavra? Ele disse que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Agora, lindo mesmo a respeito da palavra foi o que disse o salmista Davi. No Salmo 119, no verso 105, Davi diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas não ficou só nisso. Davi foi mais profundamente. No mesmo Salmo 119, no versículo 11, você vai encontrar Davi dizendo que ele escondeu a palavra do Senhor no coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Nesses últimos dias Deus tem me despertado muito, irmãos, para falar ao seu povo a respeito da importância da palavra, né? Esse versículo é muito sério, né? Davi disse: eu escondi, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, aquilo que nos imune do pecado, aquilo que nos protege do pecado, é a palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus apenas na nossa mão, não é a palavra de Deus apenas na nossa boca. Davi não está falando que ele escondeu a palavra de Deus lá na estante da casa dele, e aí de vez em quando ele vai lá e pega a Bíblia para lembrar que ele tem a palavra de Deus na mão.
Davi disse que ele escondeu a palavra de Deus na onde? No seu coração, na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas até têm a palavra de Deus, né? Alguns a têm na estante de casa, aberta no Salmo 91, né? Outros têm até na ponta da língua, na boca. Tem gente que prega bem, né? Fala bem a palavra, mas a palavra não é antídoto contra o pecado, não é remédio contra o pecado quando ela está apenas na minha mão, ou quando ela está apenas na minha boca. Aliás, a Bíblia diz que a minha boca só pode falar o quê? O que o meu coração estiver cheio. E Davi disse que foi no coração que ele escondeu a palavra de Deus, para não pecar contra o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde pecar virou uma coisa assim tão comum. Hoje em dia as pessoas pecam como se trocasse de roupa, né? Houve um outro tempo em que as pessoas pensavam duas vezes antes de pecar, né? Mas hoje em dia não. E isso se deve ao desprezo, ao descaso que se tem dado à palavra de Deus. A verdade é que, de um modo geral, e eu digo isso assim, irmão, com muita propriedade, porque eu só gosto de falar a respeito daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu tenho andado bastante por aí, né? E a gente tem percebido isso, que a palavra de Deus, em muitos lugares, ela deixou de ter a primazia, a importância que ela deveria ter na nossa vida, né? Eu tenho ido a muitos eventos por aí, né? Isso é muito preocupante, onde as pessoas gastam 50 minutos cantando, né? E tem uns camaradas bons que são chamados para tirar oferta e gastam 1 hora tirando oferta. E aí quando chega no momento de pregar a palavra de Deus e falar da palavra, aí é 10, 20, 15 minutos no máximo. Isso quando as pessoas não se levantam e vão embora, como se a palavra de Deus não fosse nada, né? E aí nós precisamos entender uma coisa, que a única forma de nós nos conectarmos com Deus é através da palavra, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia vai dizer que sem fé não é difícil, sem fé não é complicado, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. E aí o escritor ele segue dizendo assim, porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam, creiam que Deus existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, né? Então é através da fé, né, que existe a conexão entre nós e Deus. É a fé que nos une a Deus. Só que Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, capítulo 10, né, Paulo vai dizer que a fé é por onde? A fé é por ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, né? Mas aí eu sempre tenho dito que o grande engano da maior parte das pessoas é achar que quando Paulo diz que a fé é pelo ouvir, tem gente que pensa que Paulo está falando que a fé é por escutar. E ouvir, irmão, nunca foi escutar. O que é ouvir, irmão Wagner? Ouvir é obedecer, irmão. Quando se fala em ouvir, se fala em obediência à palavra de Deus. A fé, ela é manifesta, ela é revelada na minha vida e na sua vida, através da obediência à palavra de Deus. Onde não há obediência, não há fé. Se você diz que é um homem de muita fé, se você diz que é uma mulher de muita fé, significa que você é obediente à palavra de Deus. Porque é através da palavra, através da obediência à palavra de Deus, que a fé, a qual através dela nós agradamos a Deus, é manifesta, é revelada. Aleluias! E nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos voltar a dar à palavra de Deus a primazia, a importância, a devida importância. O escritor diz que a fé nos aproxima de Deus, né? E tem outra coisa que as pessoas às vezes confundem. Eu gosto de, quando tenho a oportunidade de poder deixar claro para as pessoas, porque eu aprendi isso com Deus, e aquilo que você recebe de Deus, você tem que compartilhar, né? É para isso que nós recebemos de Deus, para podermos compartilhar. Quando o escritor diz que a fé nos aproxima de Deus, ele não está dizendo que a fé nos coloca perto de Deus, porque há uma grande diferença entre você estar perto e você ser próximo.
A fé não tem nada a ver com estar perto de Deus. Ninguém precisa de fé para estar perto de Deus, irmão. A fé é para que eu e você sejamos próximos de Deus. Não vai, mas qual que é a diferença entre estar perto e ser próximo? Eu vou dizer para você. Perto eu estou do irmão Gesiel aqui, ó. Estou pertinho dele aqui, ó. Mas próximo é aqui dentro. Próximo é dentro. A fé nos coloca dentro de Deus. A fé não é eu com Deus. A fé é eu em Deus. É isso que a fé faz. Só que essa fé, ela é conhecida, ela é revelada, ela é manifesta pela palavra de Deus, através da obediência. E nós precisamos entender isso. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, né, que as pessoas não querem mais obedecer a Deus. Eu tenho dito sempre que o diabo, ele é muito inteligente e ele mudou a sua estratégia, né? Houve um tempo em que Satanás, ele lutava bastante para tirar as pessoas da igreja. Ele queria que as pessoas ficassem afastadas, né? O termo mais comum usado é desviado da igreja. Hoje em dia o diabo não está mais preocupado com isso, muito pelo contrário. O que mais o diabo quer é que as pessoas fiquem na igreja, mas que não tenha mais comunhão com Deus. O diabo quer que as pessoas fiquem perto de Deus, mas não que elas sejam próximas dele. E ele tem, infelizmente, tem obtido êxito em muitos lugares por aí. As igrejas estão cheias de gente, irmão, mas são pessoas que estão perto, mas não são próximas. Porque proximidade, irmão, proximidade só existe através da obediência à palavra de Deus. Quando nós falamos em proximidade, estamos falando em comunhão com Deus. Comunhão. A presença de Deus, eu vou repetir para você, ninguém precisa ter fé para estar perto de Deus. Sabe por quê, irmão? Que Deus é onipresente. Qualquer lugar que você estiver, com fé ou sem fé, você vai estar perto de Deus. Agora, para ser próximo, não, irmão. Jesus falou, onde estiver 2 ou 3, reunido, irmão, não é perto, certo? É reunido. Uma coisa é você estar perto, outra coisa é você estar reunido. Eu vou repetir para você aqui. O que aconteceu no dia de Pentecostes só aconteceu por quê? Porque estavam todos na onde? No mesmo lugar. Que lugar? Lugar da comunhão, irmãos. Comunhão. Quando nós falamos em comunhão, falamos em obediência à palavra de Deus. E obediência é através da palavra. Aleluia. Eu tenho orado muito a Deus, muito, para que Deus desperte a igreja brasileira e essa frieza espiritual, entre aspas, não é só no Brasil não, irmãos. O ano passado Deus me levou na Inglaterra. Fiquei 10 dias lá em Londres, e eu nunca glorifiquei tanto a Deus por ser brasileiro como naqueles dias em que ali eu vivi. E a gente percebe que um país que já foi o berço do avivamento, não tem mais crentes lá, não tem igreja, não tem nada. Igrejas com 8, 9 pessoas, e tudo isso se deve ao quê? Ao desprezo, ao abandono da palavra de Deus. Porque o verdadeiro avivamento, irmãos, ele acontece, ele vem através da palavra, O verdadeiro avivamento é através da palavra, da obediência à palavra de Deus. Parece que eu escuto Abacuque gritando e dizendo: Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. E eu tenho orado para que Deus possa varrer esse país com avivamento. Aleluia. Que as pessoas voltem a ter amor pela palavra de Deus. Porque só dessa forma, irmãos, aleluia, que o Espírito Santo de Deus vai voltar a agir no nosso meio. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, O que aconteceu foi que nós perdemos a comunhão com Deus. Nós não saímos da presença de Deus, nós saímos da comunhão com Deus. A Bíblia diz que quando o homem pecou no jardim do Éden, ele não saiu da presença de Deus. A Bíblia diz que ele se escondeu. O que é se esconder? É perder a comunhão. Vou repetir, a presença de Deus, qualquer lugar que você estiver, com fé ou sem fé, você vai estar na presença de Deus. Que Deus é omnipresente, Ele está em qualquer lugar, irmão. Qualquer lugar que Ele tiver, você estiver, você vai estar perto de Deus. Mas estar perto de Deus não resolve nem o meu nem o seu problema. Para que a nossa vida seja transformada, para que o nosso entendimento seja renovado,
como Paulo fala quando escreve a sua carta à igreja de Roma, lá no capítulo 12, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. E a nossa mente, ela é renovada, irmãos, pela palavra de Deus. Avivamento tem a ver com palavra, irmão, viu? Me desculpe aqueles que associam avivamento a barulho. Claro que ele pode até produzir barulho. Você quer um exemplo de um avivamento verdadeiro, irmão? É aquele que aconteceu na casa de Zaqueu, quando Jesus entrou lá. Você não vê a Bíblia dizer que Zaqueu falou em língua, mas Zaqueu foi avivado, foi transformado. Você sabe qual foi o testemunho de Zaqueu? Jesus, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Isso é transformação de vida, irmão. Lá não está escrito que Zaqueu falou em língua estranha, não, mas ele foi transformado. Por quê? Porque o verbo entrou na casa dele, a palavra entrou na casa dele e no coração dele. Aleluia. Jesus falou: se você descer daí, eu vou com você para a tua casa. E a casa de Zaqueu nunca mais foi a mesma, foi transformada. Então nós precisamos voltar a dar a primazia, a importância, a palavra de Deus, que Davi diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra que Davi disse, que escondeu no coração, para não pecar contra o Senhor. Aleluia. Mas não é nada disso que eu queria ler essa noite. É que o Espírito Santo de Deus mudou aqui o roteiro um pouquinho, né? Fica tranquilo que eu não vou pregar mais não, vou só ler o versículo. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Isaías, por favor. Capítulo número 64 e o verso 4, né? Eu já tinha falado, já deve estar aberto aí, né? Nós só vamos ler e nós vamos adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 64, versículo 4, tem tudo a ver com esse momento aqui, com esse momento que nós estamos celebrando aqui essa noite. Aleluia, com essa vitória grande que Deus concedeu à irmã Raquel, né? E repito, queremos glorificar a Deus por essa grande vitória, né? E essa vitória também é nossa. Eu também orei muito pela irmã Raquel, né? Para que Deus pudesse deixá-la um pouquinho mais conosco, porque quando nós oramos, nós entendemos que Deus ainda teria muita coisa para fazer através da vida da irmã Raquel, né? Foi por isso que ela está aqui no nosso meio ainda. Mas o versículo 4 do capítulo 64 diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha para aqueles que nele espera ou confia. Aleluia. Irmão, a única chance que você tem, que eu tenho, de ser alvo do trabalhar de Deus, a única chance é se você estiver inserido nesse versículo aqui, nesse contexto. O que eu tenho que fazer, irmão Wagner, para ser alvo do trabalhar de Deus? Eu tenho que confiar em Deus, é o único jeito. Eu tenho que descansar em Deus, né? E se tem uma coisa que o ser humano não gosta de fazer, né? É esperar, né? Confiar em Deus é esperar, né? Confiar em Deus é você estar disposto a esperar no tempo de Deus. O que é esperança, irmão Wagner? A Bíblia diz que a fé, que a gente tanto fala, ela é o fundamento da esperança, né? Tem gente que acha que fé e confiança é a mesma coisa. Não, a fé é o fundamento da esperança ou da confiança. E é interessante quando a gente fala de confiança, né? Fala de esperança, porque tem muita gente que confunde. Existe um outro sentimento que é muito parecido com esperança, que chama expectativa. E muita gente às vezes confunde esses dois sentimentos. No coração de quem conhece a Deus, irmão, não mora esse sentimento chamado expectativa, mas mora o sentimento chamado esperança. No coração do crente, do salvo em Jesus, habita a esperança. Mas é interessante a forma como a esperança chega em nós, a forma como Deus usa, né, para que haja esperança no nosso coração. A gente tem a tendência de achar
E quando a gente passa pela luta, pelo vale, pela prova, né? Geralmente a gente tem a tendência de jogar a culpa no diabo. O diabo é culpado pela prova que eu estou passando, pelo vale que eu estou enfrentando, né? Só que Paulo, ele desmente isso. Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Roma, no capítulo 5, no versículo 3, se me falha a memória, Paulo diz que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Então, de onde vem a esperança, irmão Wagner? A esperança vem da tribulação, irmão. Viu? Fique pensando em você que é o diabo que está fazendo você passar por esse momento complicado, difícil. Não. O que você não deve esquecer nunca, irmão, a gente não pode esquecer nunca, que o diabo não é rival de Deus, irmão. O diabo é rival da igreja, adversário da igreja. De Deus ele é empregado, continua sendo. O diabo só faz alguma coisa contra você se Deus permitir, só se Deus permitir, né? A nossa tendência é achar que as lutas, as provas, os ventos, as tempestades, né? Geralmente a gente gosta de jogar a culpa nele. Mas Paulo está dizendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E o versículo seguinte diz que na esperança não há medo, confusão. Aleluia. Eu sempre tenho dito que nas minhas andanças por aí, nesses 2 últimos anos, o que mais a gente tem observado são pessoas tomadas por esse sentimento chamado medo. Eu sempre tenho advertido as pessoas e dito a elas que esse sentimento não vem de Deus, não tem origem em Deus. Quem conhece a Deus não pode ter medo, irmão. 1 João capítulo 4, versículo 18. Lá está escrito que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, no coração onde está derramado o amor de Deus, e as pessoas que conhecem a Deus têm o seu coração tomado por esse amor, não pode habitar esse outro sentimento chamado medo. Ou você tem o amor de Deus no coração, ou você tem o medo. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem tampouco com os olhos se viu um Deus igual a esse nosso, o Deus da irmã Raquel, aleluia. Por isso ela está aqui essa noite, que trabalha, que trabalhou, continua trabalhando para a única classe de pessoas, aqueles que nele confia, aqueles que nele espera. A palavra de Deus para você essa noite é essa, irmão. Não fique desesperado, não. Continue descansando, confiando nesse Deus. É importante nós entendermos que nem por um segundo sequer as coisas saíram do controle de Deus, irmão. A minha vida e a sua vida, ela está na mão de Deus. Deus é soberano. Deus age conosco da forma como Ele apraz. Tudo que você tem que fazer é continuar descansando nele, confiando nele, entregando a Ele a sua vida, né? Eu sempre tenho dito, eu uso uma frase que eu gosto muito, eu sempre de vez em quando eu digo ela para mim mesmo, que tudo que Deus quer, o sonho de Deus, é que a gente pegue as rédeas da nossa vida e coloquemos na mão dele, para que ele possa nos dirigir, para que ele possa nos guiar. Aí quando isso acontecer, aí você vai estar inserido nesse versículo aqui, você vai fazer parte daqueles que confiam em Deus, que descansam em Deus. Aí você vai estar debaixo do trabalhar de Deus, do agir de Deus. Nós, eu e você, nós nos tornamos fruto, resultado das escolhas que nós fazemos e das decisões que nós tomamos. Como é que é isso, irmão Wagner? É, isso mesmo. Eu e você nos tornamos aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós decidimos, fruto, resultado das escolhas que fazemos, das decisões que tomamos. E para te provar que isso é verdade, biblicamente, há um exemplo muito lindo na Bíblia de um jovem, de um moço, que ainda muito novo, muito jovem, a Bíblia diz que ele foi tirado da sua terra, foi levado cativo para um outro país, para um outro lugar. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo alguns judeus, e entre eles leva esse jovem, com seus 16 para 17 anos. Você sabe o nome dele, não? Daniel, Daniel, o grande Daniel que você conhece. E a Bíblia diz que quando Daniel chega em Babilônia, antes de fazer qualquer coisa, a Bíblia diz que Daniel fez
simplesmente uma escolha, tomou uma decisão. E você sabe por que estamos falando de Daniel aqui essa noite? Por causa dessa escolha que ele fez, por causa dessa decisão que ele tomou, porque nós nos tornamos aquilo que nós escolhemos. Nós somos fruto, somos resultado das escolhas que fazemos e das decisões que nós tomamos. Deixa eu abrir um parênteses para dizer para você o seguinte: eu conheço, você também conhece um monte de gente, muita gente, que hoje poderia estar aqui, sentado nessa cadeira do seu lado, mas não está. Alguns estão no cemitério dessa cidade, outros estão atrás das grades, outros estão por aí perdidos, sem rumo, sem esperança. Por quê? Por causa das escolhas equivocadas que fizeram, das decisões erradas que tomaram. A Bíblia diz que quando Daniel chega em Babilônia, quando os pés de Daniel são colocados no reino da Babilônia, a primeira coisa que ele faz é uma escolha. Daniel capítulo 1, versículo 6, você vai encontrar um moço de Deus dizendo assim, a Bíblia diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E essa escolha de Daniel, porque isso foi uma escolha, ninguém obrigou Daniel a fazer isso. Ninguém pegou uma faca e botou no pescoço. Daniel falou: não, você tem que... Não, foi uma escolha de Daniel. Essa escolha fez toda a diferença na vida desse jovem. Só estamos falando dele aqui essa noite por causa disso. A Bíblia diz que ele se tornou grande no reino da Babilônia. Por quê? Porque decidiu, porque escolheu. Tem um outro grande homem de Deus também que eu preciso falar para vocês, que a Bíblia diz que um dia os filhos de Deus, eles vieram se apresentar diante de Deus, né? E aí a palavra vai dizer que no meio deles, disfarçado, veio o diabo. E aí a Bíblia diz que Deus olha para Satanás e diz assim: ô Satanás, você está vindo de onde? Diz: olha, eu estou vindo de rodear a terra, passear por ela. E aí Deus faz uma pergunta para ele. Deus diz assim: por acaso você tem observado o meu servo Jó? Você parou para olhar a vida dele? E aí Deus vai dar testemunho de Jó para o diabo. Deus vai dizer assim: na terra não tem ninguém como esse meu servo Jó. E aí você lê o texto e fica pensando e perguntando para você mesmo, né? O que poderia ter levado Deus a tomar essa atitude de dar testemunho de Jó? Que veja bem, se fosse de repente um amigo de Jó que estivesse falando a respeito dele, você até entendia. Se fosse, por exemplo, parente de Jó, mas quem estava dando um testemunho a respeito de Jó para o diabo era o próprio Deus. Era o próprio Deus. E a pergunta é essa: mas por que Deus fez isso? E aí a resposta você vai encontrar lá no primeiro versículo do primeiro capítulo de Jó. Você vai ler e está escrito lá assim, ó: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Está escrito assim, ó: e esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Você pergunta, meu pai, o que é isso aí? Eu vou dizer para você: isso aí é escolha, decisão. Ninguém obrigou Jó a ser reto, irmão. Ninguém obrigou Jó a se desviar do mal. Jó fez uma escolha. Jó tomou uma decisão e colheu os frutos da escolha que fez. Colheu os frutos da decisão que tomou. O testemunho do próprio Deus a favor dele. Aleluia. Todos os dias eu e você somos levados a fazermos escolhas, a tomarmos decisão. E o testemunho de Deus a meu respeito e a seu respeito será com base nas escolhas que fazemos, nas decisões que nós tomamos. Eu queria aproveitar e perguntar para você essa noite. Eu não quero que você responda para mim, pode responder para você mesmo. E se tivesse Deus que dá um testemunho hoje a respeito de mim e de você para alguém, o que você acha que Deus teria para dizer? Será que Ele falaria a respeito de mim e de você o mesmo que Ele disse a respeito de Jó, baseado nas decisões e nas escolhas que você tem tomado, que você tem feito? É uma pergunta para a gente poder pensar, né? Para terminar e para mim poder cantar, eu sempre digo, quando nós falamos de escolhas e de decisões, eu acho que o versículo da palavra de Deus que melhor define isso são as palavras ditas por Jesus, quando Ele disse o seguinte, e o evangelista João escreveu no capítulo 15, no verso 16, Jesus disse assim: não fostes vós que escolhestes a mim,
Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que você quer dizer com isso, irmão Wagner? Eu quero dizer para você que a melhor escolha, a melhor decisão que você pode tomar é você decidir, é você escolher continuar sendo a escolha de Deus. Aleluia. A gente se perde quando a gente esquece disso aqui, irmão. Quando nós esquecemos que nós já fomos escolhidos por Deus. Que quando você entende que você já foi escolhido, a melhor escolha que você pode tomar é continuar sendo a escolha de Deus. É isso que Deus quer. Deus te escolheu, te nomeou, te capacitou para que você dê fruto e o vosso fruto permaneça. Amém?